Tudo bem, igreja? Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 1, versículo 17 ao 23, nós vamos ler. Todo mundo abriu? Colossenses, capítulo 1, do versículo 17 ao 23. Vamos lá? Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor fale conosco, com o nosso coração, guarde a nossa vida, nossa mente, leve a nossa mente cativa a Ti. Senhor Jesus, que aqui tenha mais do que apenas palavras, Senhor Jesus, mas a palavra de Deus, palavra que alimenta a nossa alma, que ministra no nosso ser, que nos dá vida, ânimo, o sopro de vida que o Senhor fez, que vem soprar nessa noite, aqui na vida de muitos que estão aqui, Senhor, precisando do Teu sopro, precisando de um renovo, de um ânimo, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Para começar aqui, Jesus, nesses versículos aí, ele fala sobre reconciliação. Primeiro, ele nos reconciliou com Cristo nos reconciliou com Deus. Então, hoje é um momento muito oportuno, porque Dia das Mães, eu já encorajo você que tem alguma situação para que você precise reconciliar. Se Cristo fez o mais difícil, o mais dolorido, que foi morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos reconciliação com Deus, por que eu e você ainda às vezes ficamos amarrados com picuinha ou problema com o nosso irmão? Para começar, e até mesmo com mães e filhos e mães. Então, se precisa algo no seu coração fazer isso, o próprio versículo já falou com você de imediato. Se Jesus nos reconciliou, então, o que eu e você estamos fazendo? Mantendo o nosso coração duro, talvez amargo, diante dessa situação. O tema que eu coloquei hoje é fundamentado na fé, e é importante nós estarmos fundamentados em Cristo Jesus e na fé em Cristo Jesus, para saber quem somos, para saber em que cremos e em quem nós cremos. E esses elementos básicos que nós vamos falar hoje é para que eu e você venhamos ser fundamentados, colocar a nossa fé fundamentada em Cristo Jesus. Eu quero, como eu disse, que você mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou pedir para você abrir, que você mantenha ela aberta, porque nós vamos acompanhar algumas coisas. E eu imagino que realmente isso é revelador. Talvez para alguém que já é fundamentado, pode falar assim: não, eu já consigo praticar algumas coisas, já venho com minhas disciplinas espirituais em dias, atualizadas, mantendo firme já há um bom tempo.
Sim, mas mesmo para você é necessário também, porque isso é um graveto a mais na sua chama da fé, para que ela fique mais robusta. Amém? Eu quero pegar esse primeiro versículo que está aí. Ó. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Se este aqui não é o seu testemunho de vida, você não está fundamentado na fé. O escritor fala em referência à criação, que há um Criador através do qual toda a criação foi feita, foi formada. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. A Bíblia em Gênesis fala, no princípio Deus. Lá não fala no princípio a matéria, não os átomos, não as moléculas, não as células, não qualquer teoria. No princípio, Deus. Então, Ele é, antes de todas as coisas, e através dele tudo subsiste. Novamente, o escritor fala do cosmo, dos planetas, da Terra, das galáxias, da atmosfera e de toda a matéria, através de que em Deus tudo veio a existir. E tudo isso é verdade, pois até a ciência só pode ir na exploração até um ponto onde ela possa dizer assim, ó, que se tudo se sustenta e permanece junto, é devido a uma força invisível, mesmo que alguém negue Deus. Existe uma força invisível que conecta tudo, que mantém as coisas em ordem, que mantém as coisas como elas são, que formou, que tem uma força invisível entre os átomos, as moléculas, que faz com que tudo se conecte, e até a ciência sabe que a forma como elas se sustentam é definida por essa força, é uma força maior, é uma força inexplicável que sustenta isso. Só que a Bíblia claramente define, a causa de tudo é Deus. Deus é a causa das coisas se permanecerem como está. Ele segura as galáxias na palma das suas mãos. Sustentando tudo, sustentando até a cadeira onde você está sentado, sustentando a sua casa agora, nesse momento, tanto no físico como no abstrato, no sentido da sua casa permanecer fiel, buscando a Deus, sustentando as moléculas das madeiras, tudo, sustentando a sua vida, sustentando a sua mente, nesse momento agora, através dele, todas as coisas subsistem. Deus é a receita, Ele é a força, Ele é a cola para todas as coisas. Tudo que dura na minha e na sua vida, que é consistente, na minha e na sua vida, consiste, por quê? Porque Deus está sustentando. Se não tiver Deus, que é o cordão de 3 dobras, o terceiro cordão, que segura, que é o nosso elo, as coisas ficam perenes. Quando vocês... Por que eu estou falando isso? Porque quantos de vocês sabem que já passaram por tantas coisas, que já era para talvez você ter perdido a cabeça, perdido a fé, jogado a toalha, enlouquecido com todo mundo, atirando suas mazelas, cuspindo nos seus fracassos em todo mundo, e mesmo assim, você vem, se renova em Deus e chega no outro dia e fala, bom dia, com um sorriso no rosto. Não é porque você é tão forte, mas é porque existe um Deus todo-poderoso que habita em você. Porque quando somos fracos é que somos fortes. É quando conhecemos, é quando reconhecemos o nosso ser, que sem Deus nada podemos fazer. Mas é porque Deus tem te sustentado. Na sequência, ele fala que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o responsável. Ele é o chefe. Ele é o CEO. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele está acima de todas as coisas.
Ele é a cabeça da igreja. Ele é o chefe da igreja. Ele é quem comanda a igreja. Ele tem a última fala em todas as coisas. Como então vir a este lugar aqui, essa noite, e nunca se encontrar com o cabeça de tudo? O cabeça é Deus. Ele é o cabeça. E você não está aqui até estar conectado com Ele. Talvez você está aqui fisicamente, mas não há uma conexão. E eu quero fazer uma comparação simples. Num relacionamento que nós temos hoje, no mundo atual, a gente namora, noiva, para depois se casar. E é engraçado que você só passa a ter o nome do cônjuge, o sobrenome do cônjuge, após o quê? Que você tem um direito, você tem uma escolha. Hoje você pode escolher, mas você só passa a ter o teu nome depois do casamento, onde você foi lá no civil e você fez isso. Muitos de nós só namoramos com Jesus, só flertamos com Jesus, gostamos de estar na companhia dele. Viemos na noite de domingo, gostamos do que foi visto, do que foi apresentado, do louvor cantado, da palavra ministrada, mas não assumimos relacionamento, não carregamos o nome dele em nossas vidas. Às vezes subimos até um pouco mais do nível, colocamos um anel, eu tenho um noivado, mas ainda não carrega o nome de Jesus na sua vida. Você só vai ter as características de um nome de Jesus quando você assumir um relacionamento mais profundo. Porque nós somos a noiva de Cristo, prometida ao Senhor. Então, quando eu falo que você está aqui fisicamente, talvez você goste, mas assuma hoje um compromisso mais profundo com o Senhor. Carregue o nome dEle. Deixe de ser apenas criatura e se torne filho. Todos somos criaturas, mas só alguns Deus tem o privilégio de se tornar filho. Se torne filho. Isso é um exemplo que eu falo de conectado, porque isso é muito simples, exceto quando você não percebe que muitas pessoas que vêm para a igreja, não porque elas estão conectadas com Deus, mas estão conectadas com o nome Batista Renascer, com a instituição. Tá? Eu vou falar outros pontos que eu quero dizer assim, que não tem, para início de apresentação, não tem problema. Muitas pessoas vêm para a igreja porque estão conectadas com o pastor da igreja, ou algum pastor da igreja. Muitas pessoas vêm para a igreja, vêm aos cultos, porque estão conectadas, porque acham que ali tem muitas moças bonitas, pessoas interessantes, ou um networking, ou gente que você quer manter negócios. Olha, se você veio início, beleza, se isso te atraiu, talvez foi até uma armadilha santa. Jesus te pegou no meio do caminho, te trouxe, atraiu os seus olhos para você chegar aqui e você ter um encontro com quem você já deveria ter se encontrado. Você fala, não, foi a melhor coisa que me aconteceu. Fui para um negócio, fui para um objetivo e saí de lá impactado. Hoje tem um relacionamento verdadeiro com quem? Com o Senhor. Isso, até certo ponto, é legal. Mas, se você não vem para a igreja e buscar a Deus, se você vem apenas buscar o homem, então, ele não é o tudo na sua vida. E é interessante porque, pelo período que eu estou na igreja, já fui até líder dos jovens aqui, e eu lembro que, às vezes, alguém chegava diferente e tudo, e você vê assim, aquelas falas, Jesus, você viu? Nossa, o irmão ou a irmã, alguém mais interessante, ou alguma situação, não se engane porque fala Jesus, porque diz meu Deus no seu jargão. Talvez é uma camuflagem com as intenções escondidas. Observe o tom quando se fala. Não é para Jesus, talvez é para você, querida.
Você então percebe, eu quis dar esse exemplo para você ver assim, que não é só um jargão, não é só uma roupagem religiosa que define que a pessoa tem a comunhão com o Senhor. Você tem que perceber isso, então isso se torna relevante para você, porque quando você tem uma conexão com Deus, Ele sim se torna o cabeça da sua vida, o cabeça do corpo, o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a supremacia. Na sequência aí fala assim, para que em tudo Ele tenha a supremasia, né? Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Eu gostaria que você talvez sublinhasse ou gravasse essa palavra aí, supremasia, em sua Bíblia. Porque ela é importante porque fala de majestade, de realeza. Você direciona isso a certa realeza quando se fala em supremacia. Só que Deus não tem só a eminência, Ele não tem só a superioridade, Ele tem a supremacia de tudo e em tudo. Ele é antes de todas as coisas, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, como eu disse. Eu estou tentando fazer com que você entenda que quando eu falo de estar fundamentado na fé, é de você ter um relacionamento mais profundo do que o superficial conhecimento das sugestões que a religião te deu um dia, que te foi apresentado, uma sugestão, uma roupagem, mais do que uma cruz no seu pescoço, ou qualquer outro objeto que você tenha como um amuleto, que te faz se sentir mais seguro, ou um adesivo no carro, escrito nas mãos de Deus, que você sente que talvez como um amuleto que vai prevenir do furto e do acidente. Meu irmão, se Deus não for com você, mais do que vestir uma roupagem diferente, saias longas, ou parecer bem espiritual, mais do que apenas... não quero músicas de júbilo, só gosto de músicas de adoração. Nós temos muito disso, mas quando os problemas vêm, nós não conseguimos suportá-los, porque nossas raízes são tão curtas, que o simples fato de você talvez não cantar num louvor te entristece e te faz sair da igreja. Simples fato de talvez um cumprimentar, uma situação simples. E ninguém te chamar para fazer um solo, ou você deixa. Você não está fundamentado em Deus, mas está fundamentado num púlpito, ou em algum ponto, ou em alguma outra situação que você está, mas não em Deus. Se você não tem o púlpito em tanto tempo, você está fora. Se não houver reconhecimento no seu ministério, você está fora. Se você não for visto, você está fora. Se você não der a palavra em alguma situação, você está fora. Se você não tem a plataforma que você precisa, você está fora. Mas há pessoas nessa igreja, e eu creio, que cantando ou não, pregando ou não, no púlpito ou não, qualquer plataforma que a pessoa vê como plataforma ou não, ela vai dizer, como está lá em Salmos 34, bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre te louvarão. Minha alma se gloriará ao Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Porque a grandeza do Senhor comigo está. Juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me dos meus temores. E no final fala, provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. E dá para notar a diferença entre alguém que canta pelo púlpito e alguém que canta pelo Salvador. Alguém que trabalha pelo mérito, pelo reconhecimento, e alguém que trabalha pelo Salvador. Alguém que trabalha pelo Senhor. Não importa o que se diz, dá para notar. Ter a preeminência, ter a supremacia de que Ele é antes de todas as coisas, que Ele é a realeza, de que Ele é o cabeça, de que Ele está no comando na minha e da sua vida. Que em todas as coisas da minha e da sua vida Ele tem essa preeminência. E eu te pergunto, Deus tem a supremacia na sua vida? Deus tem o controle da sua vida? Ou só às vezes? Ou Ele é apenas um 191? Ou Ele é um número de bombeiro, um 190? Ou Ele é apenas o seu SOS? Que você chama
quando está em problemas, em dificuldades e tribulações, Ele é a última chamada que você faz? Quando você já está nas últimas, Deus diz para você: eu não quero ser a última chamada, eu quero ser a primeira chamada que você faz. Eu quero estar ao acordar, ao se deitar, ao levantar, ao dormir. Eu não quero que você me procure quando eu estiver à procura de um emprego somente. Eu quero que você me procure quando você estiver no emprego, no contrato, naquele negócio, durante, não quando você está prestes a ser demitido ou com medo de perder. Eu quero que você me busque nas primeiras horas do dia, antes da sua rotina começar. Eu quero ser antes de tudo, porque através de mim todas as coisas subsistem. O que você deseja, onde você deseja alcançar e chegar, subsiste através de mim. Eu quero que você tenha uma vida de oração antes do microfone. Eu quero que você ore longe das câmeras, no secreto. Porque não fala lá, como eu já disse aqui outras vezes, o Deus que ouve em secreto, é o Deus que vê em secreto. Ou seja, o Deus que vê é o Deus que está lá assistindo, que está lá com você. Não é o Deus que fala assim: só aumenta o volume, entrou no secreto. Não, Ele está lá. Pois o Deus que vê no secreto, Ele vê. Todos os dias, de forma consistente, até que eu tome o lugar original e primeiro na sua vida, antes de todas as coisas em sua vida. Assim, você não vai aceitar aquele emprego sem mim, se mudar sem mim, tomar aquela decisão sem mim, não vai se casar sem mim, escolher o seu marido ou sua esposa sem mim, ou uma decisão médica sem mim. Eu quero ser antes de tudo na sua vida. Continue colocando tudo e todos antes de mim, e você descobrirá, sabe o quê? Que cônjuges vão falhar. Filhos vão falhar, pais vão falhar, mesmo que sejam os melhores. Homens vão falhar. Mas Deus diz: eu nunca falho. Eu sempre estarei com você, e você continua me colocando por último, sendo que eu deveria ser o preeminente na sua vida. Para você ver que Ele nunca falha, em Josué capítulo 21, versículo 45, no final do balanço ali da vida que está acontecendo depois que o povo os hebreus tinham entrado na terra prometida, fala assim, que de todas as promessas do Senhor, a nação de Israel, todas, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Deus não falha. E de fato, Ele nos fala ainda o caminho. Buscai primeiro o reino dos céus, reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas, as demais coisas lhe serão. Eu te dei a família, eu te dei o marido, eu te dei a esposa, eu te dei os filhos, eu te dei a casa, eu te dei o carro, a saúde, a faculdade, as condições para isso, eu te sustentei na tempestade. Eu tenho a supremacia em todas as coisas. Pois foi do agrado de Deus que nele quem? Em Cristo habitasse toda a plenitude. Foi do agrado do Pai. Essa plenitude inclui o cabeça que é Deus. Essa plenitude, porque nos mostra que sem Jesus nós não tínhamos acesso a quem? Ao Pai e ao Espírito Santo. Jesus é o acesso ao cabeça que é o Pai. Não há poder. Então eu te falo, sem Jesus, ou seja, há poder no nome de Jesus, a cura no nome de Jesus, a libertação no nome de Jesus, a salvação no nome de Jesus. E sabe o que é engraçado nisso tudo? Que sem Ele, sem Jesus, ter o acesso ao Pai, nós não tínhamos. Ele é o nosso mediador. E aí, o que eu falo que é interessante é porque é o seguinte: Deus deu a Ele toda essa autoridade, Deus deu a Ele, Ele é o Filho de Deus, e aqui na terra Deus deu a Ele toda essa autoridade. E sabe o que eu falo que é interessante? É que é o seguinte: eu e você, mesmo em algumas situações, quando nos posicionamos em alguma coisa, algum irmão vem e fala assim, vem contar um testemunho. Aconteceu aquela situação, aquela cura, ou aquela promoção, qualquer coisa. Aí você fala, mas eu estava orando por você. A gente gosta de levar o crédito em alguma coisa. Não gosta ou não?
Não, mas você estava nas minhas orações. De madrugada eu levanto e oro por você, e você era um dos meus nomes. Tá, meu irmão, naquela hora é só para alegrar. Se alegre, se você está orando, glória a Deus por isso, continue. E Jesus, aí a Bíblia vem e fala que nos diz que Deus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos pegando aqui uns pontos e construindo a palavra. E nós temos hoje, no século 21, nessa geração de agora, muitos influencers. Muitas pessoas que influenciam a nossa vida. Mas o nosso principal, antes do advento da internet, sempre foi e sempre será Jesus. O nosso modelo. Muita gente dizendo coisas que Jesus já vem falando, Aí você vê aqui, ele não usurpou. Aí você vai ver em Filipenses, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrados em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele agradou a Deus. Ele é o Filho amado de Deus, que diz que é o Filho quem me agrado. Não mais ou menos, me agrado mais ou menos, ou um pouco, não. Esse é Jesus. O acesso da plenitude de Deus é Jesus. Vocês estão entendendo o poder disso? Sabe essa autoridade? Se ele então é o modelo dessa autoridade que Deus deu para ele, para que eu e você pudéssemos fazer o que Jesus mesmo falou, fala assim, vocês farão ainda obras ainda maiores do que as minhas. Mas sabe que sem mim, nada podeis fazer. Então, a instrução já nos foi dada. Aí essa autoridade, que é diferente de poder, tá? Poder, muita gente tem posição, cargo de poder. Mas a autoridade é vida, é exemplo. E uma coisa que sempre me chama a atenção, toda vez que eu passo por esse texto, é quando Jeremias vira para o rei e fala assim, se entrega para a Babilônia, Deus já falou. Vamos lá. Não, mas e se eu fizer? E o povo quis arrebentar com ele, jogou ele no poço, um etíope foi lá e salvou com os panos, tirou ele de dentro, aí chamou de novo para o rei, e aí? Você tem uma palavra? Tenho, se entrega, mas eu tenho medo dos outros líderes. Não, então ninguém vai saber dessa conversa, e colocou ele no pátio. Quando os babilônios vêm para dominar, porque o rei não obedeceu, eles matam todos, e o rei de lá, da Babilônia, falou assim, Jeremias, quando ele estiver lá, pergunta para ele onde ele quer ficar. Se ele quiser vir, se ele quer ficar lá, qual o lugar que ele escolher. Quem que era o rei? O rei foi morto, mas ele tinha a autoridade de Deus, porque ele estava em obediência. Você tem noção do que a obediência a Deus pode te levar? O favor de Deus para a sua vida, onde você pode alcançar através da obediência, porque da autoridade que Deus pode te dar. Você entende o que é autoridade? A Bíblia fala que Jesus tinha autoridade sobre tudo e todos. Fala assim a Bíblia, foi-me dada autoridade nos céus e na terra. A expressão nos céus e na terra significa que a autoridade inclui tudo, porque todas as coisas estão subordinadas a Jesus. Todos os seres humanos, todos os anjos, todos os demônios, o próprio diabo, toda a natureza e tudo que nela ocorre. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e os que nele vivem. Não é assim que a Bíblia nos fala? Vemos o exemplo. Aí você quer ver assim, qual que é a autoridade de Jesus? Vamos ver, olha os exemplos. Durante o ministério terreno dele, ele tem autoridade para perdoar pecados, algo que só Deus pode fazer, e foi acusado de blasfêmia por esse motivo. Você vai ver isso em Marcos 2, de 7 a 12. Vemos também a forma como Jesus ensinou a autoridade. Você vê que depois do Sermão do Monte,
Jesus termina o Sermão do Monte, as pessoas ficam maravilhadas e falam assim: porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Os mestres da lei tinham a letra, mas Jesus tinha o espírito dela. Vemos também na maneira como ele repreendeu o diabo. Lembra quando ele foi ser tentado pelo diabo? Ele repreendeu, não falou assim: eu sou Deus, irmão, cai fora. Ele não falou isso, ele na palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus, e mandou ele embora, no final. Nem só de pão viverá homem no início. Aí você vê como ele direcionou os espíritos imundos. Você vê em Marcos 1,7 isso acontecendo. Aí eles deram ordem e eles obedeciam. Vemos a maneira como ele dominou as forças da natureza, os elementos, curando todas as enfermidades. Os elementos, quando eu falo, é água e vinho, em João capítulo 2, versículo 9. Acalmando a tempestade, já no capítulo 4, versículo 46, onde ele se levanta e repreende os ventos, e o vento e o mar, e diz: aquiete-se, acalme-se, e o vento aquietou, e fez-se completa bonança. Sabe quem pode dar ordem para essa tempestade na sua vida acalmar? Jesus. Ele pode te dar, falar assim: na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo essa tempestade que vem contra a minha vida. Tudo que está vindo, tudo se levanta, toda palavra, toda arma forjada contra a minha vida não prevalecerá, porque eu tenho o sangue de Jesus, eu tenho o nome de Jesus sobre a minha vida. Esse acesso é seu. Você está fazendo? Você está usando? Ou você está reclamando? Como é que é a sua vida? Vemos a autoridade de Jesus em questão da vida e morte, em relação a Ele mesmo e aos outros. Você vai ver, na questão de vida eterna, Ele ressuscitou. Você vai ver naquela menina em Marcos capítulo 5, onde Ele fala Talita cumi, nesse termo. Você vai ver em Lucas 7, do caixão, daquele enterro que estava acontecendo, e o Senhor vê aquela pessoa, aquele jovem, e ele ressuscita. Você vê em João 11, Lázaro, e ele teve domínio sobre a própria morte e ressurreição, porque ele mesmo diz assim: ninguém me tira a vida, mas eu dou a minha espontaneamente e de boa vontade. Ele tinha plena autoridade no juízo final. Jesus disse que o Pai lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Você tem noção da extensão dessa autoridade? Isso é só na vida dele terrena. Eu te passei referências ainda. E tudo isso para a glória de Deus. Para glorificar a Deus. E como Jesus glorificou a Deus? Nesses mesmos versículos nós vamos ver Jesus manifestou a glória de Deus a cumprir a missão que Deus tinha incumbido a ele. Por isso ele orou ao Pai no fim da sua vida terrena e disse: eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Dessa obra fizeram parte muitos milagres, ressurreições, muita situação que aconteceu, e a obra final redentora, mediante o quê? A morte e ressurreição de Jesus. Por exemplo, quando ele realiza o primeiro milagre público, lá em João, que ele transformou água em vinho, Jesus fala que revelou assim a sua glória. Lá fala desse jeito: e revelou assim a sua glória. Quando Jesus cura um paralítico e perdoa-lhe os pecados, a multidão fica cheia de temor e glorificou a Deus. Olha só, para dar glórias a Deus. E glorificou a Deus, em Mateus 9, 8. As pessoas que presenciavam os mudos falarem, os aleijados recobrarem saúde, os coxos andarem e os cegos veem, glorificavam a Deus de Israel. Olha só, glorificavam a Deus de Israel. Quando os 10 leprosos foram curados, um deles voltou, a Bíblia fala assim, voltou dando glória a Deus em voz alta. Depois de ser curada, a mulher que não podia endireitar-se durante 18 anos, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 15, a Bíblia diz que ela dava glórias a Deus. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus disse para a familiar do morto: não lhe falei que se cresce veria a glória de Deus? Tudo que Jesus fez tinha o objetivo de engrandecer a Deus. Sua missão era manifestar a grandeza e a beleza da perfeição de Deus em todas as suas formas.
olha só, no entanto, a maioria desses milagres que aconteceram, o maior e o mais eficaz, o maior mesmo, como eu disse, foi a morte e ressurreição de Jesus, que nos permitiu sermos redimidos da culpa e do poder do pecado. Ter os pecados perdoados e alcançar a vida eterna. Esse ato grandioso de troca do inocente pelo culpado, Jesus manifestou até aí, Jesus manifestou a glória da ira de Deus. Até na ira de Deus existe uma glória. E a glória do amor de Deus. A ira de Deus é uma ira gloriosa. E da mesma forma, o amor de Deus é um amor glorioso. Então, quando Jesus se apresentou para morrer, como o clímax da sua obra terrena, houve uma sensação de que talvez naquele momento seria a maior lamentação que já existiu. Mas, ao mesmo tempo, a maior glória que já existiu. Jesus disse em seus últimos instantes na Bíblia: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes, porém, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, a glória de Jesus foi manifestada tanto no sofrimento quanto na ressurreição triunfal, para entrar na sua glória. Os sofrimentos continuarão sendo também um caminho de glória a Deus. Por isso, você que está num momento de dificuldade, glorifica ao Senhor. Senhor, faça uma oração. Senhor, qual glória o Senhor quer tirar disso? Como eu posso glorificar o Teu nome? Quando você estiver naquele quarto de hospital e você orar no nome de Jesus, você acessa a plenitude do Senhor. Naquele problema, você ora no nome de Jesus, você acessa a plenitude de Deus. E já caminhando para encerrar, para que você tenha a sua fé fundamentada, existem 3 áreas que eu vou falar que evidenciam esse pensamento na sua vida, que é o quê? Em quem você acredita. Você talvez já esteve em algum lugar onde existem várias pessoas que têm vários credos religiosos, e ali iam se fazer uma oração, e talvez as pessoas fecharam os olhos e alguém começa a orar pelas forças do universo, pela natureza. Não é assim? Alguém já experimentou uma situação como essa? Assim, alguém já teve uma situação? Eu já tive uma situação como essa. Talvez seus olhos abrem assim automático e falam assim: por que orar pela criação, sendo que você pode orar diretamente para o Criador? Enfim. Mas eu quero que fique claro uma coisa para você. Você pode se relacionar com todos os tipos de pessoas, e respeitando isso, porque é um direito, nós temos que respeitar o direito de crença de todo mundo, até mesmo porque é um direito constitucional. Por mais que a nossa Constituição, nosso Estado não é confessional, mas também o nosso Estado não é ateu, porque no preâmbulo ele faz uma invocação à proteção de Deus. Então, todo mundo tem um direito disso. E um tempo atrás eu fiz até parte da comissão da OAB de Liberdade Religiosa, onde eu tive que lidar com várias frentes religiosas. Mas, enfim. Mas uma coisa que eu procurei sempre fazer, que eu quero, e eu que peço a Deus que me ajude a fazer isso de forma excelente, é, como um cristão, ser servo de Jesus em todo e qualquer lugar e situação em quem eu creio. Porque nós temos que viver numa sociedade, gente, em que incorpora todo tipo de ideologia. Até eu gosto de dizer isso, que é bom essa liberdade, porque eu também não quero nenhum governo impondo, nem para mim, nem para minha família, qual religião que eu devo seguir. E nisso é onde consiste o Estado laico em que nós temos, né, em que somos livres para crer o que atrai o nosso coração e respeitar essa liberdade das outras pessoas. Mas, diante de tudo isso que eu falei para você, que é em quem crer, eu sigo, no final de tudo isso que eu falei para você, com a fala de Josué. Mas para mim e para a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Porque lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, ele fala: se, porém, não agradar a vocês a servir ao Senhor, escolham hoje quem vocês irão servir. Se os deuses que dos seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. O que deve ficar claro para você é em quem você crê. Isso é a divindade.
Quem tem a preeminência na sua vida? Quem é o autor e consumador da sua fé? É isso que tem que ficar claro quando nós não estivermos num dia de culto, num dia que a igreja estiver fechada, onde você não vai ter que precisar esperar a igreja abrir, ou se programar uma reunião com o pastor para que você tenha esse acesso, ou você não precisa de mim para te absolver do seu pecado, porque ele já foi feito. Você pode me procurar para ser curado, cumprindo um princípio bíblico de confessar um ao outro. Mas quem te perdoa de tudo que aconteceu na sua vida é Jesus, através do sacrifício dele na cruz. Eu posso te ajudar, sim. Eu posso te ajudar na medida do princípio exposto, de confessar uns aos outros para serem curados. Mas o falar com Deus no telefone, você não precisa me colocar na linha primeiro. Passa para Jesus aí. Não existe isso. Você tem acesso direto à sala do trono. Você pode entrar a hora que você quiser. O único mediador não é homem, é Jesus. O mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Então, homem nenhum pode usurpar esse lugar. Você não precisa esperar chegar no domingo de ser para pedir perdão. Você pode pedir perdão agora mesmo, aí na sua mente. Você pode pedir perdão amanhã. Errou, peça perdão ao Senhor, se humilhe diante dele. Porque imagina você vai ter que esperar o dia de ser, aí no dia que você está vindo, o carro vai e quebra. E aí, vai ficar sem um perdão? E detalhe, eu particularmente não quero um Deus em que eu possa carregar através de um amuleto. Eu respeito quem pensa assim, mas eu quero um Deus que me carregue para todos os lugares que Ele me direcionar, me guiando os meus passos, guiando a minha casa, guiando o meu ser, me livrando, guiando porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que essa seja a verdade na minha e na sua vida. Vocês entendem? Então, em quem você acredita? Isso tem que ficar claro para você. Deus é a sua supremacia. Deus tem a preeminência na sua vida. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em que você acredita? Em que você acredita baseado aqui, na palavra de Deus, na doutrina. Na sua doutrina existe a sã doutrina. Tu, porém, fala como convém a sã doutrina. A palavra doutrina, ela vem do grego didate, que significa ensino, instrução dos apóstolos. Ou seja, a doutrina que nós aprendemos são os profetas e o ensino dos apóstolos. Isso foi compilado e tornou-se a Bíblia para a gente hoje, no canono bíblico. Só que, às vezes, muitos de nós falamos assim, não, mas eu não entendo nada. Sabia que eu estava ouvindo um dos mentores que eu tenho, e ele falando assim, você pode desenvolver como é que eu chego na posição alta numa corporação? Ele falou que você pode desenvolver essa posição alta, de ser treinado para fazer o trabalho, se você tiver coragem de fazer perguntas, de perguntar. Não fingir que sabe. Porque se fingir que sabe, uma hora ou outra as pessoas vão descobrir, mas saber, perguntar. Você já fez a pergunta, Senhor, não estou entendendo, porque nós temos o privilégio de, até hoje, o autor vivo está do nosso lado, quando você lê essa palavra aqui. Senhor, eu não entendo. Qual que é a revelação disso? Senhor, eu preciso de entender. O que isso quer dizer? Deus, me explica a Tua palavra. Traga o meu entendimento. Deus, ministra no meu coração. Aí você talvez não sabe algumas coisas, por exemplo, por que você levanta a mão? Por que estão fazendo isso aqui? Você faz tudo no ritmo boiada. Vamos embora, levanta, faz, adora, fala a língua, não, enrola a língua aí, vamos embora, segue o fluxo. Não, meu irmão, não funciona assim. Você precisa do seu encontro, da sua vida com Deus. E aí, pode colocar aí, por favor, o que eu pedi lá. Se você quiser isso aqui, eu posso te mostrar, olha aí, a importância da sã doutrina. Aí você vai ver aí, Jesus tinha uma sã doutrina, você vai ver isso nesses versículos. Os cristãos primitivos tinham uma doutrina para a qual eles perseveravam. Os crentes de Roma pautavam sua vida por excelentes doutrinas. Paulo recomendou a Tito e Timóteo o cuidado com essa doutrina. João determinou a doutrina, João recomendou a doutrina. A doutrina proporciona comunhão com Deus.
a doutrina proporciona piedade. A necessidade dessa doutrina, qual que é a necessidade? Ela preserva a gente dos falsos profetas, preserva das heresias e apostasias. Para não corromper com o nosso entendimento, devemos guardar nossas tradições, proporciona-nos segurança da salvação em Cristo, santifica-nos, torna-nos sábios, torna-nos obedientes. Depois tem isso, a suficiência dessa doutrina. Ninguém poderá alterar a doutrina, ninguém pode acrescentar nada a isso aí. Ninguém poderá ensinar outra doutrina. E no final aí, a completude da sã doutrina. A doutrina está completa, não precisa de nenhuma modificação. Se você quiser isso, eu posso passar isso para você, porque isso é didático, é bênção de Deus na minha e na sua vida. E o último, terceiro ponto, encerrando, é o instrumento da fé. Como a fé surge? Como ela vem? Vamos ser claros, como obtemos a fé? Não é assim que em Romanos 10, 17, que fala, consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Deus. Mas assim, por que nós temos que implorar, então, muitas pessoas para virem à igreja? Para ler a Bíblia. Sabia que quando você lê a Bíblia, e o autor dela vivo, no seu lado, você está ouvindo a palavra de Deus? Quando você ora, e você ouve a Deus, você está ouvindo a palavra de Deus? Quando você está aqui sentado, ouvindo a ministração da palavra, e conferindo aí com a sua Bíblia, você está ouvindo a palavra de Deus, e a sua fé está sendo regada? Por que então nós precisamos, talvez, criar todo um aparato para isso? Só o fato disso existir deveria ser o suficiente para a igreja estar cheia. Porque é o seguinte, quem tem fome, você não precisa ficar atormentando para comer. Não precisa. Ninguém chega aqui e fala assim, nossa, você falou em comida? Nossa, tem 3 dias que eu não como, você acredita? Ninguém fez isso. Eu tenho um pacotinho agora de 15 dias lá em casa. Meu irmão, fome, berreiro. Deu fome, gritou. Deu fome, quero o peito. E como é que é com você? Deu fome e tem quanto tempo que você está em inanição disso aqui? Está sem se alimentar da palavra. Olha só. Não dá para esquecer de comer, por quê? Porque você tem alguma coisa dentro de você que precisa ser alimentada, o seu corpo, ou então uma comunidade de lombriga. Mas ninguém precisa ficar te lembrando para comer, porque dentro de você existe um anseio de comida. Por quê? Porque você está vivo. O fato de estar vivo te dá fome. Você está vivo em Deus? Você tem fome de Deus? Você tem fome da palavra de Deus? Você sente saudade da palavra de Deus? Se você está vivo em Cristo, você vai querer se alimentar da palavra. Por quê? Porque assim, a Bíblia fala assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Então, meu irmão, se a palavra de Deus for poder de Deus para a sua vida, você vai fazer assim, ó, eu quero esse Deus, eu quero essa palavra. Um dia eu estava sentado aí, ó, nesse lugar, mesmo sendo filho de pastor, porque às vezes filho de pastor não é pastorzinho, não, precisa reconhecer Jesus, pedir perdão dos seus pecados, se humilhar diante de Deus. Então é o seguinte, eu estava já sentado, muitas vezes eu falei assim, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus, eu digo sim para o Senhor na minha vida. Então o fato de você dizer sim, te acorda para dentro de algo de você, e você fica vivo em Cristo. E se tornar vivo em Cristo, você quer alimentar-se da palavra de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Se você não está perecendo, você está o quê? Mas nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Que esse poder de Deus seja na sua vida, hoje e sempre. Deus te abençoe.